Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o Naruto, que é um personagem que eu gosto muito. Depois eu pretendo trazer Hinata também, que eu gosto bastante. Então a gente vai começar aqui com o fio preto. Esse Naruto, ele tá com 21 centímetros de altura, tá bom? E você pode estar usando tanto o olho azulzinho, que é o olho dele no desenho, quanto o olho na cor preta, tá bom? A gente vai começar com o fio preto, que vai ser o início pelos pés. Então, a gente vai fazer um anel mágico, prender o anel mágico com a correntinha. Eu tô fazendo em ponto normal, tá? Essa receita eu não tô fazendo em ponto square, tô fazendo no ponto convencional. Prendi o anel mágico, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Fiz 2 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 3 meio ponto alto. 1, 2, 3 meio ponto alto. E vai terminar com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Por que eu faço o pezinho assim? Pra ele ficar parecendo uma solinha. Fica parecendo uma solinha quando a gente for subir no trabalho. Então, foi 2 pontos baixos, 3 meio pontos altos e 3 pontos baixos. Vamos para a próxima carreira. Essa carreira ficou com 8 pontos. A próxima carreira vai ser uma carreira só de aumentos. Então, a gente vai vir aqui no primeiro ponto, vai aumentar. Um aumento em cima de todos os pontos. Tem 8 pontos, vai ficar 16. Um aumento. Se for trabalhar com fio preto, é legal ter bastante luz, que ele é um fio bem chatinho de enxergar os pontos, a gente pode acabar perdendo ponto. Um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos e 8 aumentos. Lembrando que depois que eu fechei o círculo mágico aqui no início do trabalho, eu já venho crochetando pegando o fiozinho do início do círculo mágico para já arrematar ele, que é mais fácil. Então, aqui essa carreira ficou com 16 pontos, uma carreira só de aumentos. Vamos iniciar a próxima carreira. Vão ser 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai fazer 3 aumentos de meio ponto alto. Só os aumentos vão ser de meio ponto alto. Um aumento de meio ponto alto. 2 aumentos de meio ponto alto. E 3 aumentos de meio ponto alto. Por que o aumento de meio ponto alto? Para ela subir e ficar parecendo uma solinha, ó. Para o trabalho não ficar redondo, ficar mais ovalado. Então, fiz 3 aumentos de meio ponto alto, vou terminar a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa carreira ficou com um total de 19 pontos. Agora, a gente vai fazer a próxima. A próxima, a gente inicia com 7 pontos baixos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7. Agora, a gente vai fazer 3 diminuições. Para diminuir, é só pegar nas alcinhas de fora do ponto. Uma diminuição. 2 diminuições. E 3 diminuições. Só pegar nas alças de fora de 2 pontos e fazer um ponto baixo. Agora, finaliza a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos para a próxima. Próxima carreira, a gente começa com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fazer 3 diminuições de novo. Uma diminuição. 2 diminuições. E 3 diminuições. Agora, a gente finaliza a carreira com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Essa carreira ficou com 13 pontos no total. A próxima carreira, a gente já inicia com uma diminuição. Uma diminuição. E aí, a gente faz 11 pontos baixos até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui a gente vai encerrar o pezinho, encerrar com fio preto. Então, a gente vai tirar o marcador, fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio preto para finalizar ele. Pronto. Aqui eu finalizei com fio preto. Agora, a gente vai vir com fio laranja. A gente tá fazendo a perna esquerda primeiro, porque na perna esquerda tem o detalhe daquele detalhinho que ele tem na roupa. A gente vai vir com o fio laranja. A gente vai fazer um nó corrediço no fio laranja e vai inserir ele só na alça de dentro dos pontos. No ponto seguinte é o que a gente fez o ponto baixíssimo aqui agora, ó. A gente vai inserir ele só na alça de dentro e já fazer uma correntinha. Essa correntinha já vai contar como um ponto. Então, agora a gente vai fazer um total de 12 pontos baixos somente na alça de dentro, ó. Já fiz uma, contando com a correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse ponto que a gente tinha feito ponto baixíssimo, a gente também faz nele. Ele vai ficar um pouquinho mais apertado que os outros, mas não tem problema. Vai ficar um pouquinho mais chatinho de fazer, só 12. Aí, aqui eu já crochetei com esses fios, eu escondo eles aqui pra dentro. Aqui a gente fez só na alça de dentro, ó, pra dar essa divisão da cor, ficar mais certinho. Agora, a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos de novo, só que pegando o ponto normal. Então, naquela primeira correntinha, a gente faz um, já põe o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12. Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, pus o marcador, 2, 3. Fiz 3 pontos baixos, agora a gente vai fazer um aumento de ponto baixo normal agora, tá? Um aumento, 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai fazer outro aumento e terminar a carreira com 2 pontos baixos, 1 e 2. Essa carreira ficou com um total de 14 pontos. Agora a gente vai fazer uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto e eu já volto. Fiz aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui no último ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Fazer um ponto baixíssimo e puxar esse fio e cortar. Cortar e finalizar com o fio laranja. Agora, a gente vai vir com o fio branco. Mesma coisa, um nó corrediço. E a gente vai inserir o fio branco um ponto depois do ponto que a gente fez o ponto baixíssimo com laranja. Só que aqui não é só nas alças de trás, aqui você pega o ponto normal, tá? Aí já vai crochetando o fio laranja e o branco pra já ir arrematando. Aqui, fiz uma correntinha, já conta como um ponto. Agora, eu vou dar a volta com 14 pontos. 1, 2, 3, 4. A luz apagou aqui do meu ring light, ele tá meio ruinzinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, nessa correntinha, que foi o primeiro ponto que a gente fez, a gente faz o ponto baixíssimo. E finaliza o fio branco. Esconde aqueles fios do começo, o laranja e o branco do começo. E corta aqui o fio branco. Agora, aqui no ponto seguinte, ó, que a gente fez o ponto baixíssimo, a gente vai vir com o fio preto. Nó corrediço. E aí, vem com o fio preto aqui. Fecha com a correntinha, que já conta como um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, faz a correntinha, faz o ponto baixíssimo na correntinha, que foi o primeiro ponto da carreira que a gente fez, ó. Ponto baixíssimo. Puxa o fio aqui, se ficar um buraquinho, você volta e faz de novo, ó. Que às vezes essa correntinha, ela abre muito. Aí, você pega mais pra dentro aqui, ó.
finaliza, corta o fio preto. A gente vai voltar com o fio branco de novo. No corrediço, no próximo ponto, a gente vem com o fio branco. Aí, a gente vai fazer a correntinha. E 14 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Esconde esses fiozinhos do começo. Na primeira correntinha que a gente fez com fio branco, ponto baixíssimo. Aí, a gente puxa e corta o fio branco. Agora, a gente vai voltar pro fio laranja, pra terminar a perninha. Insere aqui o fio laranja no ponto seguinte, nó corrediço. Aí, a gente vai voltar aqui pro fio laranja. E aí, do mesmo jeito que a gente tava fazendo, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com fio laranja, ó. 1, 2... Desculpa, eu tive que parar o vídeo aqui pra trocar o ring light. Então, eu já fiz 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Esconder aqui esses fiozinhos da troca de cor. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Aí, faz um ponto aqui na primeira correntinha, e aí eu vou fazer minha carreira e já volto. Fiz aqui, mais uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai finalizar com o fio laranja. Vai cortar e vai encerrar. A primeira perna já tá feita, que é a perninha da esquerda do trabalho. Um trabalho de frente pra gente, ó. Agora, a gente vai iniciar a segunda perninha. Ela é semelhante à primeira, só que não vai ter essa troca das cores. Então, vamos começar aqui o pezinho de novo. Com fio preto. No anel mágico, a gente fecha o anel mágico com a correntinha. E aí, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2, 3 meio ponto alto. 1, 2, 3 e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Fecho o anel mágico. Agora, uma carreira só de aumentos, serão 8 aumentos. Vou fazer o meu e já volto. Fiz aqui minha carreira de aumento. Agora, a gente vai fazer 7 pontos baixos. 1. Esse pezinho é exatamente igual ao primeiro, tá? Só tô refazendo aqui com vocês pra não ficar confuso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. Agora, 3 aumentos de meio ponto alto. Um aumento de meio ponto alto. 2 aumentos de meio ponto alto. E 3 aumentos de meio ponto alto. E aí, a gente finaliza a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Próxima carreira, a gente começa com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, 3 diminuições seguidas. Uma diminuição, 2 diminuições e 3 diminuições. Agora, finaliza a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Próxima carreira, a gente inicia com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, 3 diminuições. 1, 2 e 3 diminuições. Finaliza a carreira com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Essa carreira tá com um total de 13 pontos. A próxima carreira a gente já inicia com uma diminuição. E 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, a gente faz um ponto baixíssimo e finaliza o fio preto. Agora, a gente vai vir com o fio laranja aqui na segunda perna. No corrediço. Inserir o fio laranja no ponto seguinte ao que a gente fez o ponto baixíssimo de fio preto. E somente nas alças de dentro do sapatinho. Só na alça de dentro do ponto. A gente vai fazer 12 pontos na alça de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos pegando só na alça de dentro, ó, pra dar a divisão de cor. Agora, a gente esconde esses fiozinhos do início e vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, 12 pontos, ó. Essa primeira correntinha, a gente faz um ponto, põe o marcador já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, a gente vai fazer uma carreira de aumentos. 3 pontos. 1, 2, 3, um aumento. Agora, 5 pontos. 1, 2, 3, 4,
5, um aumento, finaliza a carreira com 2 pontos, 1 e 2. Lembrando que até aqui, o pezinho e a perninha é exatamente igual à primeira. Agora, a gente só vai subir ponto sobre ponto. Então, vão ser 8 carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira com 14 pontos. Então, eu vou subir minhas 8 carreiras e eu já volto para mostrar como ficou a segunda perna. Aqui já fiz minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto, ó. Minha segunda perninha já tá do tamanho da primeira. E a gente vai iniciar a união das perninhas. Antes disso, vamos colocar enchimento, já deixar as duas perninhas bem cheinhas, ó. Porque senão depois dá um pouquinho mais de trabalho pra encher quando o trabalho estiver maior. Deixa o pezinho bem cheinho. A perninha não precisa ficar tão estufada, mas põe bastante enchimento pra ficar durinha. Ó, eu vou ajeitando aqui o enchimento com a tesoura. Com a tesoura e os dedos aqui normal. Pronto, já coloquei enchimento em uma perninha, agora na outra. Enchi minhas duas perninhas e agora é só iniciar a união delas. Agora, aqui na perninha que a gente parou, eu vou tirar o marcador. A gente vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. E vai prender na perna esquerda. Vamos prender com um ponto baixo. Vai alinhando as pernas. Eu vou prender com as perninhas um pouquinho voltadas pra dentro, assim, é que eu acho mais bonitinho, fica mais fofinho. Alinhei mais ou menos as pernas voltadas pra dentro. E aí, eu vou fechar com um ponto baixo. E aqui já é o primeiro ponto da carreira, então já coloco o marcador. Pronto, ó. Agora, a gente vai dar a volta nas duas pernas. Então, a gente vai dar a volta nas duas pernas, tem que ficar com um total de 32 pontos, contando com esse primeiro que a gente já fez. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui na hora de fazer os pontos, de pular do 14 para fazer os pontos na correntinha, faça um ponto bem apertado, que é para poder não ficar com aqueles vãozinhos no meio da perna. 14, 15, bem apertadinho. 16. Aí, a gente vem aqui pra outra perna, aperta bem o ponto. 17. Aperta o máximo que puder, ó, pra evitar aqueles buraquinhos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora, aqui nas correntinhas do outro lado, 31,
e 32. Dei a volta nas duas pernas, ficou com 32 pontos. Agora, a gente vai iniciar o corpinho. Deixa eu fazer alguns aumentos para fazer o corpinho. Vamos lá. 6 pontos. Vamos iniciar com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fazer 2 aumentos seguidos. Um aumento, 2 aumentos. Agora, mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 aumentos seguidos de novo. Vai ser bem aqui no meio, ó, os aumentos. Um aumento, 2 aumentos. Agora, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 aumentos seguidos. Um aumento, 2 aumentos. Agora, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E finaliza com 2 aumentos seguidos. Um aumento e 2 aumentos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Essa carreira de aumentos, ela finalizou com um total de 40 pontos. Então, vão ser 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e eu já volto. Fiz aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto com fio laranja. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e encerrar com o fio laranja. Vou cortar aqui o fio. Agora, a gente vai vir com o fio cor da pele. Que eu vou fazer essa parte do corpinho no tom da pele, porque a blusinha dele vai ser a parte. Pra dar aquele efeito de moletom sobre a calça, sabe? Então, a gente vai vir aqui somente nas alças de trás do ponto, ó. Faz um nó corrediço com o fio cor da pele. E no ponto seguinte ao que a gente fez o ponto baixíssimo, só na alça de trás a gente vai trabalhar essa carreira. Vai ser uma carreira somente de ponto sobre ponto, um total de 40 pontos. E só na alça de trás de cada ponto, ó. 1, 2, 3, ó, só na alça de trás, a alça da frente, pra dar a divisão da cor. Vou dar a volta, fazer os 40 pontos com o fio cor da pele dando a volta, e eu já retorno. Lembrando somente na alça de trás dos pontos. Dei a volta com o fio cor da pele. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira. A gente começa com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai fazer 2 diminuições seguidas. Só a alcinha da frente de cada ponto, uma diminuição, 2 diminuições. Agora, 7 pontos baixos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
uma diminuição, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 diminuições seguidas, uma diminuição, 2 diminuições, agora 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 e finaliza a carreira com uma diminuição. Essa carreira ficou com um total de 34 pontos. Vamos iniciar a próxima, uma carreira de diminuições também. Então, a gente vai iniciar a próxima com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, uma diminuição e finaliza a carreira com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizei essa carreira de diminuições, ela ficou com um total de 32 pontos. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer minhas 3 carreiras e já volto. Fiz aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos iniciar a próxima. A gente vai fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 diminuições seguidas, uma diminuição, 2 diminuições, agora a gente vai fazer 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora a gente vai fazer 2 diminuições seguidas. Uma diminuição, 2 diminuições. E a gente vai finalizar a carreira com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa carreira foi com um total de 28 pontos. Vamos iniciar a próxima. A próxima a gente já inicia com uma diminuição. Uma diminuição. Eu ponho aqui o marcador. Agora, deixa eu fazer 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, uma diminuição. E termina a carreira com 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Essa carreira ficou com um total de 26 pontos. Agora eu vou subir 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou subir minhas 2 carreiras e já volto. Fiz aqui minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora a gente vai parar um pouquinho para colocar o enchimento. Então, a gente vai encher bem aqui, que a gente vai começar a diminuir mais. Deixa o corpinho bem fofinho. Vai acertando bem os ladinhos para ele ficar arredondado. Somente aqui, ó. Só não coloca bastante enchimento, mas não ao ponto de deformar a peça. Então, vai acertando com a mão pra ver se tá bom. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Aqui pra mim já tá bom. Então, vamos continuar. Agora, a gente tá com 26 pontos. A gente vai fazer uma carreira só de diminuições. Então, eu vou fazer 13 diminuições. Vou fazer minha carreira de diminuições e eu já volto. Fiz aqui minhas 13 diminuições, então, vou com 13 pontos essa carreira. Vamos iniciar a próxima. Na próxima carreira, já começa com uma diminuição. Quatro pontos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. E finaliza com 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizei essa carreira, ela ficou com um total de 11 pontos. Agora, a gente vai fazer sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto, que vai ser o pescoço. Então, eu vou fazer minhas 6 carreiras e eu já volto. Fiz aqui minhas 6 carreiras, então, a gente vai puxar o fio e cortar. Deixa um pedacinho grandinho, que é pra gente arrematar. Agora, a gente vai pôr o enchimento no pescoço. Pra encher o pescoço,
vai colocando o enchimento com a tesoura, porque aí ela consegue compactar melhor o enchimento, quase como se estivesse filtrando. Então, ele vai ficando mais denso e o pescocinho fica mais durinho. Então, coloca bastante enchimento até o pescoço ficar bem firme. Pronto, aí você aperta aqui, vê se ele tá firminho. Agora a gente vai pegar a agulha de tapeçaria pra arrematar. A gente vai fazer um anel mágico invertido pra fechar o trabalho. Então, a gente vai vir com um fio na agulha de tapeçaria. Vai passar a agulha em todos os pontos, somente na alcinha de fora. De fora pra dentro, na argolinha de fora de todos os pontos, ó. Pronto, passei em todos, agora a gente só fecha. Aperta bem aqui, ó. E agora é só arrematar. Para arrematar, você pode ir passando a agulha de um lado pro outro no corpo, ó. Pra ela ficar bem presinha. Pronto. Aqui está pronto o corpinho. Agora a gente vai fazer a blusinha. Agora a gente vai fazer a blusinha do Naruto. Então, a gente vai começar com fio preto. A gente vai fazer 37 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Fiz 37 correntinhas. Agora, a gente vai prender na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, formando um círculo. Então, a gente pega aqui na primeira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Aí, vira um círculo. Agora, a gente vai subir 2 correntinhas. 1, 2. E vai dar a volta nessas correntinhas aqui com uma carreira de meio ponto alto. Deixa eu fazer 37 meio ponto alto. Um em cada correntinha. 2, 37 meio ponto alto. Então, eu vou dar a volta fazendo os meios pontos altos. Quando chegar aqui no último, eu volto. Pronto, fiz aqui 37 meio ponto alto. Aí, a gente vai fechar essa carreira com ponto baixíssimo na segunda correntinha que a gente subiu aqui no começo, lembra? A gente fecha com ponto baixíssimo. A gente vai trabalhando assim. Agora, a gente vai subir mais 2 correntinhas. E a gente vai iniciar troca de cor com fio preto e laranja. Então, agora a gente precisa prestar bastante atenção. Se você não sabe fazer a troca de cor, vai assistindo devagar e tentando. Vai ser bem facinho depois que pega o jeito. Então, subi 2 correntinhas
eu vou fazer 2 meios pontos altos com fio preto. 1 e 2. No segundo ponto, meio ponto alto que eu fiz com o fio preto, ó, já fiz um meio ponto alto. No segundo, eu vou fazer todo o ponto e só a última laçada eu termino com laranja, ó. A última laçada da troca de cor eu termino com laranja. Porque o que acontece se eu fizer ele inteirinho, fio preto, e depois o próximo laranja, ó. Vamos supor que eu fiz os 2 meios pontos altos aqui, ó, inteiro. E aí, eu venho com o fio laranja só no próximo. O que vai acontecer? Vai ficar essa alcinha preta em cima do outro ponto. E aí, não é pra ficar assim. Pra não ficar assim, a troca de cor é feita sempre no último ponto da cor, ó. Por exemplo, é pra ser 2 meios pontos altos pretos e depois inicia com fio laranja. Então, eu fiz um meio ponto alto preto, vou fazer o segundo. Faço ele. Na última laçada, eu venho com fio laranja. Não sei se vocês conseguiram entender. Ó. Na última laçada, eu venho com fio laranja. Aí, vai ficar certinho. Aí, eu fiz 2 pontos, meios pontos altos preto, e agora eu vou fazer 35 laranja. 1, 2, 3... Vou dar a volta aqui com vocês, pra vocês entenderem. 3, 4... Cadê? 4, 5... Ah, e aquele o fio preto a gente deixa lá no início, esperando a gente voltar, ó, do lado avesso. Ele fica aqui, só esperando. Fica de lado. 1, 2, 4, 5, 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... Agora, eu parei no 34, porque agora vai vir a troca de cor, pra gente voltar com fio preto. Então, no ponto 35, que é o último ponto da cor laranja, a gente insere ele aqui, é o 35. Inserir, e a última laçada dele vai ser feita com fio preto. Então, o fio preto que tava parado lá atrás, a gente pega ele aqui de novo e dá a última laçada com o fio no ponto do fio laranja, ó. E a gente fecha aqui com um ponto baixíssimo. Viram? Que aí as alcinhas em cima fica certinho. Então, a gente vai fazer isso de novo. Agora, vai ter diminuições. Mas a troca de cor continua a mesma. Sobe 2 correntinhas com fio preto. Vou fazer 2 meios pontos altos com fio preto, ó. 1... 2... E na última laçada, eu venho com o fio laranja que tava lá atrás parado, esperando, e laço a última laçada com o fio laranja.
Agora que a gente já tá com o fio laranja, a gente vai fazer 10 meio pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. A diminuição, a gente vai só pular um ponto. Pular um ponto e fazer um meio ponto alto. Pulo esse e venho pra esse. Fiz uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Outra diminuição. Só pular um ponto e fazer um meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer 10 meios pontos altos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra diminuição. Diminuição, só pular um ponto e fazer um meio ponto alto. Fiz uma diminuição. Agora, a gente vai finalizar a carreira com 6 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando chegar aqui no 6, a gente insere, ó. E a última laçada, a gente pega o fio preto que tava lá atrás parado esperando e dá a última laçada no meio ponto alto do laranja, ó. A última laçada com o fio preto e fecha a carreira com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Espero que vocês estejam conseguindo entender a troca de cores. Agora, a gente vai para a próxima carreira. A gente vai subir 2 correntinhas aqui com fio preto. Ó, toda vez que eu largo o fio, ele fica aqui atrás esperando, ó. Aí vai ficando esses fiozinhos aqui, mas não tem problema. Subir 2 correntinhas, vai fazer um meio ponto alto. Outro meio ponto alto com fio preto. Outro meio ponto alto com fio preto. E na última laçada, eu pesco lá atrás o fio laranja. E dou a última laçada. Ó. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira com diminuições. Então, agora só com fio laranja, a gente vai fazer 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vai fazer uma diminuição. Então, para fazer diminuição, é só pular um ponto e fazer um meio ponto alto no ponto seguinte, ó. Agora, a gente vai fazer mais 3 meios pontos altos. 1, 2, 3. Outra diminuição. Pula um ponto, faz o seguinte. Foi a diminuição. Agora, a gente vai fazer 4 meio pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Uma diminuição. Pula um ponto, faz um meio ponto alto no ponto seguinte. A diminuição da blusinha é assim, pulando um ponto, que fica um pouquinho mais fácil pra fazer. Agora, a gente vai fazer 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição
e finaliza essa carreira com 7 pontos, meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no 7 a gente vai... Opa, 7 aqui. No 7 a gente insere o fio do meio ponto alto e a última laçadinha com fio preto. Última laçadinha com fio preto e a gente fecha com ponto baixíssimo. Agora é a última carreirinha de troca de cores. De novo, a gente vai subir 2 correntinhas com fio preto, 1, 2, um meio ponto alto, 2 meios pontos altos, a última laçada, pesca o fio laranja e finaliza. Ó. Agora, a gente vai iniciar a sequência de pontos com o fio laranja. Deixa eu fazer 3 meio ponto alto, ó. 1, 2, 3, uma diminuição, que é pulando ponto, ó. 4 meio ponto alto, ó. 1, 2, 3 e 4, uma diminuição, 2 meios pontos altos, 1, 2, uma diminuição, 3 meio ponto alto, 1, 2, 3, uma diminuição, 2 meios pontos altos, 1, 2, uma diminuição. A gente vai fazer agora um meio ponto alto, uma diminuição e finaliza com um meio ponto alto. Lembrando que esse último meio ponto alto a gente laça e a última laçadinha de fio é com fio preto. E fecha com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha do início. Pronto. Agora, a gente vai fazer só com o fio preto. Então, a gente pode cortar aqui o fio laranja. Ó. Corta aqui o fio laranja e já vem crochetando e escondendo ele aqui. Então, a gente vai subir 2 correntinhas. 1, 2. E a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Essa carreira tá com um total de 24 pontos. E a gente vai fazer uma carreira só de ponto sobre ponto, meio ponto alto. Então, vou fazer aqui minha carreira de meio ponto alto e já volto. Fiz aqui meus 24 meio pontos altos. Aí, aqui na segunda correntinha do início da carreira, a gente fecha com ponto baixíssimo. Toda vez que a gente termina a carreira, a gente fecha com ponto baixíssimo, na segunda correntinha que a gente começa ela. Então, vamos subir 2 correntinhas, 1, 2. Deixa eu fazer 4 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4. Aí, a gente vai fazer uma sequência de um meio ponto alto e uma diminuição 6 vezes. Lembrando que essa diminuição da blusinha é só pulando ponto. Deixa eu fazer um meio ponto alto e uma diminuição uma vez.
um meio ponto alto, uma diminuição 2 vezes, um meio ponto alto, uma diminuição 3 vezes, um meio ponto alto, uma diminuição 4 vezes, um meio ponto alto, uma diminuição 5 vezes e um meio ponto alto e uma diminuição 6 vezes. Todas as diminuições que eu fiz foi só pulando um ponto aqui de base. É que o fio preto é muito difícil de enxergar na câmera. Até mesmo para fazer crochê, se não tiver de dia, ele é bem difícil de enxergar. Mas segue que eu tô falando que vai dar certinho, tá? Agora, a gente vai fazer 2 meio pontos altos para finalizar a carreira. 1, 2. E fecha com ponto baixíssimo lá na segunda correntinha do início do trabalho. Fechei aqui. Agora, a gente vai... Essa carreira ficou um total de 18 pontos. Então, a gente vai fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Lembrando que sobe 2 correntinhas, faz os 18 meio ponto alto e no final fecha com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso por 3 carreiras e já volto. Fiz aqui minhas 3 carreiras, fechei com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai puxar o fio preto, cortar e arrematar ele aqui do outro lado da blusinha. Aí, para arrematar, eu sempre dou um nozinho aqui com o fio aqui atrás e venho escondendo. Dou um nozinho e venho escondendo ele aqui no meio dos pontos. E aí, depois eu corto. Eu vou mostrar como ficou o avesso do trabalho pra vocês verem a troca de cor, como ela ficou. Ó, ela fica bem feinha do outro lado, ó. Foi assim que minha troca de cor ficou. Aqui tá pronta a blusinha do Naruto. Agora, a gente vai... Ela fica assim, inclinada, um pouquinho inclinada de lado a troca de cor. É normal, porque foi um trabalho em espiral. Se fosse um trabalho plano, um trabalho reto, ele não ficaria assim. A gente coloca ela aqui no corpinho, ó. Que a gente vai fazer agora. Vai encaixar ela aqui no corpinho do jeitinho que a gente vai deixar ela. E essa parte de cima da blusinha a gente vai dobrar pra fazer a golinha. Dobrei a minha aqui, ó. Agora, a gente vai bordar o zíper. A gente vai bordar o zíper. Se você achar que tá muito torto, você pode vir arrumando com fio preto, ó. Eu vou arrumar o meu com fio preto, ó. Tá bem de lado, eu vou dar uma ajeitadinha pra não ficar tão torto, pra dar uma disfarçada. Aí, eu vou vir com fio preto aqui na agulha de tapeçaria mesmo. E aí, eu vou vir passando ele aqui, ó. Mais ou menos do jeito que eu quero que ele fique. Aí, essa parte de arrumar pra ficar retinho, que é como se fosse um bordado com fio preto, só pra acertar. Vai fazendo com calma, que essa parte é um pouquinho trabalhosa, mas fica bom depois. Se ficar algum furinho laranja, que você não esteja conseguindo consertar, sabe o que você pode fazer também? Você pode vir, se for uma parte pequena, é claro, vir com uma caneta de tecido, um canetão, e pintar as partes laranja que ficou à mostra e você não conseguiu cobrir. É um bordadinho mesmo, mas de emergência, assim, só pra ir ajeitando aqui, ó. Lembrando que todo avesso de bordado fica estranho. Pelo menos o meu, eu não faço um avesso muito bonito. Então,
O importante é o lado certo da peça tá bom, né? Ó. Ficou bem mais retinho, tá vendo? Aí ficou um fio, uma partezinha laranja aqui à mostra, só vou passar mais uma vez aqui. Pronto, ó. Só pra poder ele ficar reto o trabalho. Agora, eu vou arrematar e a gente vai bordar o zíper. Para o bordado do zíper, a gente vai pegar aqui um pedaço de fio branco. O fio branco é amigurumi também. E aí, a gente vai entrar com ele aqui embaixo, ó, bem no meio dos pontos. Marca certinho onde é o meio. E aí, a gente vai com ele até aqui em cima, só que sem entrar na golinha. A golinha a gente vai fazer o bordado separado. Ó. E vai deixar ele bem retinho aqui, ó. Vendo? Agora, a gente vai vir com a agulha bem aqui no meio da blusa. E pra esse fio não ficar dançando, a gente dá um ponto aqui, ó. Um pontinho bem... Aperta bem ele, pra não mostrar muito, ó. Agora, a gente vai inserir a agulha lá em cima na golinha, ó. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que só na golinha. Ó. Porque tem a impressão de que o zíper tá na golinha. Agora, a gente arremata esse fio do outro lado. Eu dou sempre um nozinho do outro lado e escondo os fios, ó. Se você achar que tá torto aqui o fio, só coloca de novo e vai acertando. Mas é basicamente esse o bordadinho do zíper. Ó, agora ficou melhor. Aí, arremata e aperta bem do outro lado. Agora é só a gente colocar aqui no boneco. Já tá pronta a blusinha. A gente vai iniciar os braços agora. Porque os braços, eles vão ser costurados em cima da blusinha. Ajeita bem aí, fica bem bonitinho. Ó. Agora a gente vai fazer os bracinhos. Vão ser costurados por cima. Então, a gente vai iniciar com o fio cor da pele. A gente vai fazer 8 pontos no anel mágico. A gente faz o anel mágico, fecha com a correntinha e faz 8 pontos dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fecha o anel mágico. A gente vai fazer a próxima caída só 8 pontos baixos. 1, só ponto sobre ponto agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui uma caída de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai tirar o marcador, finalizar com ponto baixíssimo e cortar esse fio da cor da pele. E a gente já vai vir com o fio preto. A gente vai vir aqui com o fio preto. Vou fazer um nó corrediço. E inserir aqui no ponto seguinte, que a gente fez o ponto baixíssimo. E essa caída a gente vai fazer ponto sobre ponto, né? 8 pontos baixos, somente na alcinha de trás. Então, só na alcinha de trás do trabalho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Aqui, ó. Fez só na alcinha de trás. Vai ficar essa divisão da cor. Agora, a gente vai subir 11 carreiras de ponto sobre ponto. Vou subir minhas 11 carreiras e eu já volto. Fiz aqui minhas 11 carreiras de ponto sobre ponto. Não precisa pôr enchimento no bracinho. Vou tirar o marcador. Dobra o bracinho no meio e a gente vai fechar ele com 3 pontos baixos, ó. Pegando os dois lados do trabalho. 2 e 3. Pronto, fechamos o bracinho com 3 pontos. Agora a gente vai puxar o fio e cortar. Corta o fio grande que a gente vai costurar ele no corpo já com esse fio que sobrou aqui, ó. Então, tá pronto um bracinho. Agora, você volta o vídeo, faz o segundo bracinho. E aí, a gente já vai iniciar a costura no corpo. Aqui, eu já tô com meus 2 bracinhos prontos. Então, eu já vou costurar eles ao corpo. Peguei aqui o alfinete. Vou alfinetar ele aqui, ó. Logo abaixo da golinha. E aí, pra costurar, esse fio que já sobrou do bracinho, eu coloco na agulha da tapeçaria. Coloco aqui na agulha da tapeçaria. E aí, eu vou costurando aqui de um lado pro outro, pegando esses 3 pontinhos que a gente deixou no braço, os 3 pontos baixos. Ó. Aí, aqui eu já vou arrematar. É importante fazer um arremate bem forte, passar o bracinho várias vezes por dentro do corpo e dar uns nozinhos, pra ele ficar bem firme. Eu vou arrematar e já vou costurar o outro braço. Pronto, fiz aqui a costura dos 2 bracinhos, ó. Agora, a gente vai iniciar a cabeça.